Nessa posição, com apenas 2 minutos no relógio, Jan Krzysztof Duda encontra uma sequência de 11 lances brilhantes que leva a checkmate forçado, com sacrifício de torre, sacrifício de dama, sacrifica tudo e dá mate. E o que é mais interessante é que se você ligar o engine na força base aqui no Lichess, que é de 3.200 pontos de rating, ele nem encontra a sequência. É absolutamente incrível. Ele diz que tá mais 80 e sugere o lance errado, que é torre H7. Esse não é o lance mais forte que existe aqui na posição, viu? Então, o polonês fez história e essa partida definitivamente vai ficar marcada para sempre no xadrez como uma das imortais e uma das partidas mais lindas que nós vamos sempre voltar e revisitar. Então, hoje eu vou trazer aqui uma análise dessa partida e eu te garanto que você não vai se decepcionar com essa sequência absolutamente incrível. Pois, vamos lá! Essa partida foi jogada no World Chess Tour. O Jan Krzysztof Duda estava com as peças brancas contra Anish Giri, ambos jogadores do top 20. O Duda está atualmente no 20º lugar e o Giri está atualmente no 6º lugar. Então são ambos atletas incríveis, enxadristas muito talentosos e você já sabe que a partida vai ser espetacular. O Duda começa com o peão D4, temos cavalo F6, que é uma defesa índia para impedir que as brancas expandam com o peão E4, peão C4 expande no centro, ao mesmo tempo que pega um pouquinho de espaço aqui na ala da dama, e temos peão E6. As pretas estão sinalizando para as brancas que querem jogar uma ninja-índia. A ninja-índia vem após cavalo C3 e bispo B4 cravando o cavalo. A ideia das pretas é ter bastante desenvolvimento rápido e depois contra-atacar no centro jogando peão C5, e as brancas não vão poder capturar esse peão. É uma defesa bem chata de se jogar, impede que as brancas, por exemplo, joguem peão E4, porque isso estaria simplesmente pendurando o peão, e caso você jogue peão E3, você já fica com um leve problema desse bispo ficar mal, ficar por trás da cadeia de peões. As pretas podem fazer o roque e depois jogar peão C5, ou jogar peão C5 direto, e você, é claro, não vai capturar esse peão, senão você vai ficar com uma estrutura de peões triplicados. Então, o mais natural no alto nível de jogo é que quando vem esse peão E6, os jogadores que não são muito inclinados a essas posições de ninja-índia vão jogar cavalo F3. Foi o lance que o Duda jogou aqui. Cavalo F3 é um lance chamado a anti-ninja-índia. A ideia é que bispo B4 ainda pode ser jogado, tecnicamente ainda pode. No entanto, agora as pretas não têm uma peça aqui em C3 para tomar e dobrar os peões das brancas. As brancas podem defender o cheque simplesmente jogando bispo D2, ou se não, cavalo D2 mesmo. E, consequentemente, esse bispo B4 não vem com tanta força. Portanto, o Anish Giri acaba transpondo a abertura em um gambito da dama jogando peão D5. Temos então, a partir da abertura, um gambito da dama recusado bem tradicional. Cavalo C3 ameaça o peão de D5, bota um pouco de pressão enquanto desenvolve, e temos bispo B4 cavando o cavalo. Isso daqui não se transpôs para uma ninja-índia, viu? Só porque tem o bispo cravando o cavalo. Essa daqui a gente chama de variante Ragozin do gambito da dama, é extremamente natural também. Temos a troca de peões centrais e as brancas desenvolvem ativamente sem ter que ficar com seu bispo mal, jogando bispo G5, contra-cravando o cavalo e impedindo temporariamente que ele venha para E4 para botar pressão no cavalo que as pretas cravaram aqui de C3. Cavalo D7 lida com a cravada, mais ou menos, certo? Pelo menos defende o cavalo, é uma das linhas. Apesar das pretas ficarem com esse bispo preso, ele não vai ter muita dificuldade para sair posteriormente. Muitas vezes ou as brancas acabam capturando e o cavalo vem para F6, ou caso as brancas não capturem o cavalo, esse cavalo pode vir, por exemplo, para B6, ou senão ele pode apoiar posteriormente com o avanço peão C5 e capturar aqui. Existem muitas possibilidades na linha Ragozin do gambito da dama recusado. O Duda joga um lance extremamente profilático, que é o lance torre C1. Ele está protegendo o cavalo, que não está sendo ameaçado mais uma vez, mas ele também está preparando um ataque das minorias no futuro ao ativar a sua torre na coluna semiaberta. Se você não sabe o que é um ataque das minorias, eu vou recomendar o meu vídeo sobre o ataque das minorias. É um tema super comum de meio jogo na maior parte das aberturas e defesas de peão da dama, beleza? Que inclui a ideia de jogar A3 e B4, atacando esses 3 peões com esses 2 das brancas. Esse jogo acaba não incluindo um ataque das minorias, então nós vemos o peão H6 questionando o bispo e o bispo retorna. O mais natural para as pretas seria jogar peão C6, seria jogar peão C5 expandindo na ala da dama, seria talvez fazer o roque, fazer algum lance normal, natural.
No entanto, nós estamos falando de um jogo de altíssimo nível. Esses jogadores às vezes quebram os princípios de abertura e eles podem quebrar porque eles entendem perfeitamente em qual situação não seguir os princípios. A Anish joga um lance muito legal, que é o lance peão G5. É um lance que eu jamais recomendaria que você fizesse em uma partida sua, expandindo desnecessariamente a sua ala do rei e agora permanentemente atrapalhando a ideia de roque curto. A troco de que o bispo vai para G3 e ele finalmente vai poder jogar o cavalo E4, que bota pressão no cavalo de C3 ao mesmo tempo que ameaça a par de bispos. Você vai ver que depois de jogar esse H6, G5, as pretas nem querem capturar o bispo das brancas, certo? Porque se eles jogarem no próximo lance, por exemplo, cavalo por bispo em G3, as brancas vão retomar com o peão de H e vão liberar a torre e também não vão fazer o roque. E basicamente toda essa empreitada de H3 e G5 não serviu de nada. Logo, logo você vai entender o plano real do jogador de pretas. Temos então dama B3 questionando a presença do bispo em B4, bispo por cavalo, peão por bispo, e nós temos aqui uma situação na qual 90% dos jogadores, estando de pretas, capturariam esse bispo. No entanto, esse lance na realidade não ajuda as pretas, porque após peão toma e talvez peão C6 para defender os peões aqui, o jogador de brancas também não tem necessidade nenhuma de fazer o roque e não teve a sua estrutura de peões severamente danificada. O que é que as pretas vão jogar? Vão jogar primeiro o cavalo B6 para defender o peão e liberar o bispo, e depois que as brancas jogarem peão E3 para poder desenvolver o bispo de casas claras, as pretas vão jogar H5 com a ameaça de jogar H4 prendendo o bispo. Aí você vai me dizer, pô, H4 não prende o bispo. Claro que prende. Digamos que as brancas joguem qualquer lance passivo, como o bispo E2. E o H4 agora o bispo está preso. Você que está pensando que o bispo tem a casa E5, ele não tem, porque existe a possibilidade das pretas jogarem peão F6 e o bispo continua preso do mesmo jeito. Então, o objetivo do Anish com esse lance peão H5 é que as brancas joguem algo como peão H3. E agora cavalo toma bispo vem regaçando a estrutura de peões das brancas. As brancas não somente arruinaram seu roque, como estão com 3 ilhas de peões, uma estrutura muito mais danificada do que a estrutura das pretas, que vão fazer um roque longo e vão jogar para importunar todos esses peões, principalmente o peão de E3, que ficou atrasado, e os peões de G, que ficaram dobrados. No entanto, o Duda, com seu brilhantismo, joga um lance que você vai achar espetacular. E se fosse um lance de jogadores amadores, seria terrível, que é o lance peão C4, simplesmente sacrificando o bispo. E aí você tá achando, nossa, mas ele vai sacrificar o bispo a troco de quê? Qual que é a compensação dele? A compensação é esse reizinho das pretas no centro do tabuleiro. Vem H4, ganhando o bispo, bispo E5, F6, como nós já havíamos explorado, e ele simplesmente deixa o bispo cair. Joga peão, toma D5, e quando o Anish captura o seu bispo, ele vai jogar bispo B5 cheque. E agora o rei das pretas está fadado a passar a sua trajetória solitário no centro do tabuleiro. Eu não tenho certeza por que o Anish não cobriu o cheque, ou jogou bispo D7, ou jogou cavalo D7. Ele provavelmente achou que o rei estaria perfeitamente seguro ali na casa de F8, e essa é a posição que nós temos agora. Se a gente olha para essa posição resultante depois da recaptura de peão por cavalo, parece que esse jogo foi jogado por completos iniciantes. As pretas estão correndo no centro, não desenvolveram nada, jogaram lance de cavalo para lá, para cá, avançaram totalmente os peões na ala do rei, sem nem fazer o roque antes. Enquanto isso, o jogador de brancas foi lá e perdeu um bispo, aparentemente a troco de um ataque que não estamos vendo os frutos ainda. Parece uma partida de iniciantes. No entanto, como a gente está falando de 2 grandes mestres, a gente releva, passa pano e chama de brilhante. Vamos lá. O Giri manda o rei dele para G7. Argumenta que as peças das brancas estão um pouco afastadas demais para de fato atacarem o rei das pretas. Veja só, tem muito material na ala da dama. Enquanto esse rei está, de fato, um pouco pelado, as brancas não tem como levar essa dama para cá. Não tem como levar essa torre para cá para ameaçar o rei das pretas. Portanto, a posição está relativamente igual. Você deve estar pensando, vai lá, sacrifica o peão de D6 para jogar dama F7. Se ele tomar de peão, dama F7 a gente vai dar mate. Se ele tomar de dama, dama F7 a gente vai dar mate. Você não pode fazer esse tipo de lance na esperança do seu adversário errar não, viu? Ele vai jogar cavalo toma cobrindo a casa de F7 e basicamente você perdeu um peão se você fez isso. Então, o Duda, ele começa esse trabalho de levar as peças da ala da dama para a ala do rei, começando com o bispo D3, ameaçando o cavalo que precisa retornar. Depois que o cavalo vai para D6, ele vai lá e faz o roque. Por que ele faz o roque? É uma maneira de poder
levar o seu rei para segurança, é claro, mas também envolver essa torre que não estava fazendo nada lá em H1, agora está em F1 e ele possibilita no futuro provavelmente jogar o lance F4 para envolver a torre no ataque. Temos então o peão G4, começando um ataque aqui na ala do rei, e peão F4 para levar a torre. O Anish não quer tomar um passant. Se ele toma um passant, ele só facilita para que as peças das brancas entrem no jogo, certo? Então ele simplesmente deixa o peão passar e joga torre F8. O problema é que agora esse peão vai simplesmente avançar. Peão F5, peão F6 no futuro, talvez peão F7, ele em poucos lances vira um risco aí para a posição das brancas. As brancas então jogam peão E4, preparando o seu avanço peão F5, e nós temos aqui uma massa de peões mortífera avançando no centro do tabuleiro. 4 peões bem conectados controlando o centro, 2 dos quais estão passados e o Anish está com o rei pelado. Peão G3 vem por parte das pretas. Esse lance pode parecer inocente, ele é muito traiçoeiro. Se você toma esse peão achando que não tem problema nenhum, tá tentando gerar um ataque ali, né? Vamos tomar, que não tem problema. Agora ele toma de volta e, de repente, nos próximos lances você vai levar mate. Digamos que você volte o seu bispo para que a dama possa ficar de olho ali no peão de G3, você já vai levar um dama H4, talvez um dama H2 venha no futuro, e a situação aqui é desesperadora, de repente, do nada, para as brancas, certo? Então, quando seu adversário jogar esse tipo de lance, ameaçando o seu rei, o melhor que você pode fazer é não reagir ou reagir de maneira a travar os peões, certo? Em vez de você tomar, jogue, por exemplo, peão H3 ou não faça nada. Por exemplo, ele jogou peão F5 para poder cortar o bispo do adversário e, de repente, se o Anish resolver capturar o peão, ele pode usar o peão do adversário, que é esse peão de H2, como um peão guarda-chuva, jogando o rei H1. Dessa maneira, o jogador de pretas não tem como continuar o seu ataque, ele não pode sacrificar suas peças no seu próprio peão, não pode atacar através dos próprios peões dele. Portanto, esse peão mais protege o rei das brancas do que ameaça. Então, o Anish deixa o peão lá. Joga dama G5, visando uma infiltração de dama aqui na casa de D2, vendo se consegue gerar problemas, e nós temos torre toma C7. Esse lance não pendura o peão, ele está de fato sacrificando o peão para gerar algum tipo de atividade, poder infiltrar a dama, senão as pretas vão simplesmente ser atropeladas. Rei G8, e agora as brancas fazem um lance de altíssimo nível, de altíssimo entendimento da posição, que é o lance bispo B1. A ideia é trazer a dama. As brancas não estão nem aí para a infiltração das pretas, vão deixar a infiltração acontecer, vão deixar as pretas tomarem tudo com cheque. O que importa tá aqui. É o rei de G8. Contanto que a dama consiga chegar a esse rei com cheque, essa dama pode tomar o que ela bem entender. Então nós temos dama D2, ameaçando tomar o peão de D4 com cheque, e posteriormente, inclusive, tomar o cavalo, e dama F3 sacrificando tudo. Então nós temos dama toma peão de D4. Se por um acaso, depois de rei H1, o jogador de pretas decida tomar o cavalo, de repente ele vai levar mate. Porque nós temos dama G4 cheque, o rei precisa ir para a casa de H8, e nós teremos dama toma H4 e posteriormente dama H7 checkmate. Portanto, devido a essa situação de dama G4 e depois dama toma H4 e dama toma F7, o Duda decide jogar bispo por F5, sacrificando o bispo para gerar algum tipo de atividade, para poder conectar as torres, posteriormente jogar torre C8. Nós temos então peão toma bispo, dama toma D4, rei H1, o cavalo não está caindo pela exata mesma continuação que a gente acabou de analisar, e ao invés de tomar o cavalo, então Anish Giri joga torre C8. Agora nós temos uma posição maravilhosa onde Duda tem mate em 11 lances. Pause o vídeo e veja se você consegue encontrar a sequência. Quem que eu estou enganando? Você não vai encontrar uma sequência de mate em 11. No entanto, é bem interessante que você tente encontrar pelo menos a ideia. Quais peças, onde vai ser o mate. É bem legal você tentar encontrar essa combinação você mesmo. Eu vou passar aqui, enquanto você pensa, o videozinho do Duda rindo do lado ao longo do tempo que ele calculava e jogava essa sequência toda. Ele estava numa alegria danada e falou posteriormente na entrevista que essa foi a combinação mais bonita que ele já fez na vida. A ideia começa com torre G7, um lindíssimo sacrifício de torre, com o objetivo, após rei toma torre, de avançar o peão de F6. Esse peão não pode ser capturado. Se torre toma, dama toma. E aí o mate vai ser mais rápido ainda. E esse rei precisa caminhar para frente, porque se ele caminha para qualquer casa atrás, nós vamos ter, por exemplo, dama H5, posteriormente dama G6, e vai ter um mate bem mais rápido. Mas e se o rei caminha para frente? E se o rei caminha para a casa de H6?
Agora nós temos cavalo cheque, a casa de H7 está coberta pelo bispo, a casa de H6 pelo cavalo e a casa de G7 pelo peão, portanto o rei precisa caminhar para frente. E após rei G5, nós temos o lance mais bonito da sequência inteirinha. Eu peço que você pause esse vídeo e imediatamente tente encontrar o lindíssimo lance que vai levar a checkmate em 8 movimentos. Pausou? Encontrou? Tenho certeza que sim. O lance é dama F5, sacrificando a dama maravilhosamente para poder envolver a torre no ataque, mas principalmente para poder eliminar esse cavalo como defensor. Após cavalo por F5, nós tomamos de torre, e se o rei captura o cavalo, nós temos peão H3, checkmate. Caso o rei não capture o cavalo, o único lance possível é retornar para G6, onde esse rei estará sujeito a cheque descoberto com o movimento da torre. Então nós temos torre E5, cheque descoberto de bispo, e agora a sequência mais longa, que leva ao checkmate em 11 de fato, é simplesmente as pretas ficarem sacrificando todas as peças para o bispo. Então, por exemplo, jogar torre C2, bispo toma, dama D3, bispo toma. No entanto, se o jogador de pretas jogar o rei para F7, nós teremos um mate com torre, cavalo e bispo no cantinho do tabuleiro. Torre E7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque, rei H8 e agora o último lance para coroar essa linda combinação. Você aí de casa consegue encontrar, eu tenho certeza, é torre por H7, bispo defendendo, checkmate, com o rei no cantinho do tabuleiro, depois de sacrificar tudo em 11 lances. E olha o sorriso da criança. Eu espero que vocês tenham gostado. Dispara o like nesse vídeo se essa foi a combinação mais linda que você já viu. Um abraço e até a próxima.